essa fase do ter que clicar todo dia. Quando você descobre que no mercado você não tem que nada você tem que, você pode. E quando você percebe que não há uma necessidade de clicar todos os dias, isso te dá uma leveza muito grande. E aí você só vai realmente em operações com uma probabilidade de acerto maior, né? Olá, traders, bem-vindos a mais uma entrevista de sucesso com um trader do Fivers. Connosco hoje temos o Fábio. O Fábio é um trader brasileiro que connosco operou a conta 100k high stakes, mas que neste momento, na realidade, já conseguiu escavar a conta para os 125k, portanto, parabéns, Fábio. Mas antes de tudo, gostaria de então agradecer a tua disponibilidade para estares aqui connosco e para contares um bocadinho da tua jornada no trading, e que vai ser muito interessante também para todos nós que nos estão a seguir aqui no canal. Portanto, Fábio, bem-vindo. Como é que estás? Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho das minhas experiências e ter essa troca, né? A vida do trader já é uma vida muito solitária, então o que a gente puder fazer para trocar e compartilhar sempre é bom. Obrigado, exatamente, é verdade, sim senhora. Vamos então começar um bocadinho pelo início. Conta-nos um bocadinho então quando é que começou esta aventura no trading, há quanto tempo é que foi, quanto tempo é que demorou eventualmente a começares a ter um bocadinho de consistência. Conta-nos um bocadinho da tua jornada. Perfeito. Eu conheci o mercado financeiro em 2021. Eu sempre fui da área comercial e eu trabalhava numa multinacional, era gerente regional de uma multinacional, e logo aquele período pós-pandemia a empresa fez algumas mudanças e, enfim, eu fui desligado dessa companhia. E aí você sai, depois de muitos anos trabalhando no mundo corporativo, você primeiro tira aquele período sabático, né, para a mente poder voltar para o lugar, e algum tempo depois eu comecei a procurar maneiras de ganhar grana. Eu estava querendo fazer alguma coisa diferente do que eu fazia, eu não estava muito mais naquela vibe de voltar para o mercado de trabalho, encarar a CLT de novo, enfim. E aí, pesquisando, apareceu um belo dia um cara mexendo com opções binárias. Eu olhei e falei, cara, o que é isso? Cara, aquilo me chamou a atenção, eu comecei a pesquisar. Mas, assim, com alguns vídeos de estudo, eu percebi que aquilo dali não estava... Tinha alguma coisa ali que não fazia sentido, né? Tipo, pô, como é que eu arrisco 100, quando eu ganho 80, mas quando eu ganho, tem alguma coisa errada. Enfim. Comecei a pesquisar e descobri que aquilo não era o mercado financeiro. Foi quando eu conheci um influenciador brasileiro que tinha sido aluno do cara que inventou o método que eu opero, que é o Oliver Velez, e comecei a entender um pouco mais daquilo dali. E, assim, me percebi em um dia assistindo mais de 10 horas de conteúdo, aquilo foi entrando na minha mente. Eu falei, cara, eu nasci para fazer esse treco, como é que eu não conheci isso aqui antes? E aí você começa a estudar, enfim, e aí isso foi 2021. Comecei operando capital próprio, o que é uma experiência não muito agradável, principalmente para quem está no início, porque além de todos os aspectos técnicos que você precisa dominar, ainda tem a questão emocional, porque você está mexendo com a tua grana naquilo dali. E era a grana da minha família, era o dinheiro do capital de reserva que eu tinha. Então não era o cenário mais adequado. Algum tempo depois eu conheci as mesas proprietárias, comecei a estudar, e foi quando eu conheci a The Fibers e optei por fazer o teste, e aí a partir dali a coisa deslanchou, porque operar com o capital de uma empresa do tamanho da The Fibers, onde você não tem o peso emocional, não é a sua grana que está em risco, e você tem ferramentas ali de trava que te bloqueiam caso você não tenha o controle necessário, aquilo dali vai fazer com que você forçadamente acabe fazendo a coisa do jeito certo, e a partir daquele momento foi um divisor de águas, assim, para mim, no mercado financeiro. Tá bem, é interessante então. Ou seja, mencionaste aí uma pessoa com que tu seguiste e começaste então a seguir um bocadinho a estratégia. Demorou-te um bocadinho de tempo até conseguires identificar algo que tu te sentiste confortável a operar, ou seja, um dos problemas principais que muitos traders têm numa fase inicial é qual é que é a estratégia que eu vou operar, não é? Como é que eu identifico edge no mercado? Como é que foi a tua fase nessa pesquisa para procurares então uma estratégia? Tentaste muitas coisas diferentes, conseguiste ver sorte e encontrar algo que funcionasse? Conta-nos então como é que rolou. Na verdade, no primeiro momento, assim, quando eu conheci esse influenciador, eu já tinha visto alguns outros vídeos, e a maioria do pessoal que eu via operava sem médias móveis, que é a ferramenta principal que eu tenho no meu gráfico. Aquilo me deixava num estado de aflição muito grande, porque eu falei, cara, sem aquela média na tela, como é que o cara sabe aonde ele está posicionado? Como é que ele tem a percepção do que ele tem que fazer? E eu descobri que sem médias móveis eu não conseguia operar de forma segura. Então eu comecei a buscar
outros profissionais que utilizavam alguns indicadores que me ajudariam nas tomadas de decisão. Foi quando eu conheci esse influenciador, e aí percebi que a minha tela, que eu saí de operar sem nada para encher a tela de indicador. Eu tinha mais indicador do que candle na minha tela. Eu falei, cara, não está funcionando. Então a gente foi filtrando, eu usava MACD, usava RSI, usava um monte de indicadores. Eu falei, cara, não está me ajudando, está mais me atrapalhando do que outra coisa. E foi quando eu descobri esse método do Oliver, que ele opera com 3 médias móveis, né? Ele opera com a de 200 períodos, a de 20 e a de 8. Só que num dado momento eu vi um vídeo dele falando que para quem gosta de operar em tempos gráficos maiores, né, operações mais voltadas ao swing trade, e se substituísse aquela média de 8 pela de 40, aquilo daria uma capacidade de análise melhor. E aí, a partir daquele momento, a minha cabeça abriu, e hoje eu opero com a média de 20, a de 40 e a de 200, e assim, não preciso de mais nada na tela, e a coisa está acontecendo. Interessante, ok. Já vamos olhar um bocadinho mais para a frente, então, realmente para os gráficos e ver um bocadinho como é que tu operas. Mas pronto, é interessante então essa parte da pesquisa de conhecimento, tentar ver realmente o que é que também pode ou não funcionar. E neste caso também, então, acaba por ser um bocadinho de sorte a todo o trabalho em que conseguiste conhecer alguém com quem te identificaste e realmente acelerou um bocadinho então o teu processo de aprendizagem, para até começares a ficar um bocadinho mais consistente. Ou seja, se tu pudesses numerar mais ou menos 2 a 3 coisas que realmente foram fundamentais para aquela fase inicial em que talvez não tivesse a perder dinheiro para começares a tornar-te um bocadinho mais consistente, quais é que seriam esses 2, 3 pontos que poderias mencionar? Uma das coisas que eu acho que foi muito importante para mim é meio contraditória, porque algumas pessoas vão discordar. Eu sempre ouço a galera falando que você não pode começar no mercado financeiro olhando para o mercado financeiro como a sua única alternativa. Você precisa de um plano B para que você opere tranquilo e tal. E para mim, eu funciono bem sob pressão. Por conta de trabalhar mais de 25 anos na área comercial, eu funciono melhor sob pressão. E o fato de eu não ter um plano B, para mim, foi um fator determinante. Tipo assim, cara, ou dá certo, ou dá certo. Porque se em algum momento eu colocasse na mesa a possibilidade de desistir, eu teria desistido. Tudo no mercado financeiro conspira contra. Se for parar para pensar, aquilo ali foi feito para que a gente desista. Sequências de stop, dias de fúria, estresse, irritação, aquela sensação de querer dar porra no mercado. Tá, isso aqui não é para mim, isso não funciona, esses caras são tudo golpistas. Assim. Então, o fato de eu não ter um plano B, para mim, foi importante e primordial. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o fato de eu ter já vindo, oriundo do mercado, da área comercial, eu sempre trabalhei basicamente por comissão, né? Você tem ali um salário fixo, alguns benefícios, mas o pesado da remuneração vinha das comissões, dos resultados que a gente apresentava. Então, essa coisa da renda variável já fazia parte da minha formação profissional desde garoto. Então, isso me ajudou também, aquela coisa do tipo, mas e se esse mês não der? Cara, então no mês que dá, eu tenho que fazer o máximo possível, usar uma parte, guardar o restante, porque no mês que vem eu não sei o que vai acontecer. Então, para algumas pessoas, isso é algo um pouco difícil de gerenciar. Para mim, isso foi um pouco mais tranquilo. E terceiro, assim, que eu considero também como importante, foi que eu não falei disso para muita gente. Eu foquei em fazer o resultado. Eu evitei contar para muitos familiares, assim, pessoas mais próximas, meus pais sabiam, meu irmão e algumas pessoas mais próximas tinham essa informação, mas a grande maioria não tinha. Porque as pessoas, elas não sei como é que é a realidade fora do Brasil, mas aqui no Brasil, a mente das pessoas ela é muito formatada para você ou ter um emprego de carteira assinada, que significa sucesso, ou você estudar e passar no concurso público. O que sai dessa bolha, as pessoas costumam bugar o cérebro disso. Então, ter pessoas naquele momento ali falando, olha, cuidado, olha, vê lá, olha, isso daí não ia me ajudar em rigorosamente nada. E ainda assim acontecia. Algumas pessoas, na melhor das intenções, porque queriam o meu bem, e no entendimento delas aquilo ali era algo perigoso e tal. Então eu evitei de falar. As pessoas só foram ter acesso depois que a coisa aconteceu. Porque quando o sucesso vem, o teu resultado ele fala por você. Mas até isso acontecer, você precisa passar por esse processo de validação social e é bem desgastante. Então eu não queria ter essa preocupação naquele momento. Então, se eu puder elencar os 3 motivos principais, seriam esses aí. Interessante. Por acaso não é algo normal que costuma ouvir.
mas na realidade até são muito importantes, mesmo até este último ponto, porque aquilo que evitaste foi ouvir essa parte negativa toda e criar expectativa, que é uma das coisas principais que eu normalmente menciono, que os traders não sabem gerir numa fase inicial, principalmente, é a gestão de expectativa, e não é só gestão de expectativa numa trade, mas é também gestão de expectativa mesmo quando começam a conversar com outras pessoas, familiares, amigos, começa sempre a ver aquela pergunta, então, como é que é? Fizeste dinheiro esta semana? Fizeste este dinheiro este mês? E como Já está ganhando dinheiro? Exatamente, principalmente numa fase inicial, como é óbvio, o que está a acontecer é que estamos a perder dinheiro e pode começar a criar realmente uma pressão que depois acaba por também ser refletida nos gráficos, porque aí é de onde vem o overtrading, a revenge trading e tudo e mais alguma coisa, por acaso vem dessas emoções, podem ser só do gráfico, mas é daqueles pensamentos, das pressões, de ouvir aquelas vozes aqui no ouvido das outras pessoas a tentar ver se realmente já estamos a ter sucesso ou não. E também a primeira parte que mencionaste em relação ao não haver plano B, às vezes realmente, e como o Fábio mencionou, existem pessoas que realmente são muito mais dotadas a ter este tipo de pressão e realmente completamente obcecadas naquele trajeto sem distrações, às vezes também acaba por ser fundamental, porque como disseste também, caso contrário, existe muita justificação, muitas razões para eventualmente desistirmos do trading, se começarmos a olhar para outras opções, não é? Portanto, é interessante de facto aquilo que acabaste por mencionar e pode ser que também alguém tire algumas ilações daquilo que disseste. Interessante, então talvez possamos agora olhar um bocadinho para o teu dashboard, não é? Portanto, o Fábio já operou aqui várias contas connosco, felizmente conseguiu novamente escalar a conta. Talvez antes de passarmos para aí, talvez quiseres só mencionar um bocadinho qual é que é o teu estilo de trading, calculo que sejas day trade ou swing trading, acho que foi isso também que tinhas dito. Mas se quiseres desenvolver um bocadinho mais que tipo de gestão de risco também normalmente aplicas nas trades e por aí adiante, antes então de passarmos aqui para o dashboard. Tá. Na verdade, eu aprendi a operar com day trade no gráfico de 2 minutos. É o gráfico principal no qual eu aprendi a operar. E naquele primeiro momento, quando você começa, você tem a ilusão de que operar mais significa ganhar mais dinheiro. O que é contraproducente, porque a gente que já está há mais tempo no mercado sabe que quanto menos eu clico, maiores as probabilidades do resultado positivo vir. E quando eu operava no gráfico de 2 minutos, se fazia necessário operar muito. E aquilo gerava gatilhos de ansiedade, me deixava, enfim, tenso, ansioso. E quando eu comecei a aumentar o meu tempo gráfico de forma gradual, saí do gráfico de 2, pulei para de 15, e aí percebi que ainda dava para melhorar um pouco mais, os ruídos eles vão diminuindo na análise. Depois passei por de 30. Enfim, hoje, para você ter ideia, eu opero no gráfico de 4 horas em 80% do tempo. No dia que eu clico muito, eu faço um trade, porque normalmente eu faço um trade que dura 2, 3 dias. Então tem dias que eu nem clico. E aí foi assim, a mudança foi exponencial nos resultados. Então, uma dica que eu posso dar para todo mundo é essa: menos clique, mais dinheiro. Mais clique, menos dinheiro. Exatamente, lá está, é aquela contradição também que, como tinhas mencionado há bocadinho também, o saber, entre aspas, estar habituado a viver de comissões e de facto não de um horário mensal que cai na banca bancária todos os meses, é realmente saber que não é por mais trabalho que eventualmente se irá fazer mais dinheiro no trading. Na realidade é procurar por qualidade em vez de quantidade. E agora só neste ponto, então, qual é que foi então o teu, a nível mental, porque neste momento também então sabias que o trading era praticamente uma das únicas bases de rendimento que também tinhas, como é que é ficar sem operar durante vários dias ao posto de realmente ter a necessidade de realmente fazer dinheiro, né? Portanto, qual é que foi a transição ali a nível mental também? O que é que realmente tiveste que adaptar mentalmente e na tua própria estratégia para fazer esse passo? O primeiro ponto, assim, uma das coisas que muito me incomoda em algumas das estratégias que as pessoas usam é a questão da subjetividade. É tudo muito subjetivo. Okay. E eu precisava de algo mais objetivo para me sinalizar quando entrar no trade, quando sair do trade e, o mais importante, quando não fazer nada. E a mudança das médias, quando eu saí da média de 8 para a média de 40 períodos, graficamente falando, ficou muito mais fácil para eu visualizar quando tinha trade para fazer ou quando era somente a minha sanha de clicar. Né? Eu costumo brincar que eu digo o seguinte, cara, o trader, quando que ele tem esse tipo de problema, ele tem que ter 2 mouses, um ligado no computador e um sem pilha do lado para ele ficar clicando o tempo todo
e matar essa vontade de clicar, de ouvir aquele clique. Tem gente que tem esse problema. Então Exatamente. eu falei, cara, não dá para fazer nada. E eu precisava visualmente perceber isso. Porque você não fica só na análise. A gente quer ganhar dinheiro, a gente olha para o gráfico, a gente sempre acha que tem trade para fazer. Só que achar que tem trade para fazer e efetivamente ter trade para fazer são coisas completamente diferentes. Então, graficamente, eu precisava de algo que me dissesse e me mostrasse isso. Então, a média de 20, de 8 para 40 períodos me ajudou. E o emocional, ele tem que acompanhar isso. Então, por mais que eu estivesse naquele dia preocupado, pô, já tem 2 dias que eu não tenho trade, ou não fiz nada, aí você abre ali o celular para acompanhar, ou abre o notebook, e a tela me diz, cara, não tem trade, vai procurar outra coisa para fazer, vai ler um livro, vai para academia, vai fazer alguma outra coisa. E ter esse tipo de controle é a parte complicada, porque a gente associa com a necessidade de ganhar grana, né? Vamos, eu preciso ganhar grana, eu já tô, daqui a pouco eu preciso pagar uma conta, eu tenho que fazer alguma outra coisa, então eu vou pro mercado, vou clicar. Cara, não perder dinheiro também é ganhar dinheiro. Então isso para mim foi algo que me ajudou muito, assim, parece que não, mas a gente tá falando já de indo para 5 anos. Então 5 anos passando por isso, foram muitos dias de surto. Nossa, foram muitos. Foram muitos dias com aquela sensação do tipo, cara, por que eu fiz isso? E chora. E você se acha a pior pessoa do mundo, né? E aí lê livro, Atitude Mental do Trade de Sucesso, aí você lê Magos do Mercado. Fala, cara, como é que esses caras aqui conseguem e eu não consigo? Então é um processo, é uma luta diária. E aí de mim, se em algum dia eu ficar desatento. Não adianta achar que agora eu cheguei na consistência e tá tudo lindo. Não, não é. Basta um dia de falta de controle para que as coisas desandem e o precipício é logo ali. Exatamente. Não, isso é verdade, sim, senhora. Por isso é que o trading também é tão complicado, não é? Infelizmente, não existe apenas uma meta em que nós pensamos, ok, já chegamos aqui, a partir daqui vai ser tudo lindo, vai ser tudo bonito e as coisas vão correr todas bem. Não, temos sempre este bocadinho de passo de cometer uma loucura e basicamente destruir realmente todo o sucesso ou toda a performance que possamos ter tido durante meses ou até anos a construir. Mas pronto, vamos então olhar então para a tua dashboard. Vou puxar aqui o teu gráfico. Portanto, aquilo que nós vamos fazer agora é observar os teus testes que levaram até eventualmente à conta financiada e depois também da conta financiada para a conta escalada do 100 para os 125. Portanto, isto aqui é a primeira conta, é o primeiro teste, portanto, do 100k, onde o target, para quem não sabe, é de 8%, portanto é preciso atingir os 8 mil dólares. Portanto, agora aqui vamos ver só um bocadinho aqui dos teus números, dá para ver já aqui que realmente não tiveste assim muitos problemas nesta primeira performance. Podemos olhar um bocadinho só para os números, um bocadinho mais abaixo também, só para ver então a estatística dos teus resultados. Podes só fazer exatamente, ou seja, começamos a descer aí, ou seja, conseguiste passar o teste, vai só um bocadinho acima, temos ali os números ali, naquele quadro à direita em que está ali os números das trades, o profit factor e por aí adiante. Exatamente. Portanto, conseguiste passar. Total das trades foram 21, tiveste 16 trades vencedoras, o que é muito bom. Portanto, o teu winning ratio, a tua porcentagem de ganho foi muito alto. Profit factor também à volta dos 3.35, isso é muito, muito bom. Ou seja, o teu win rate foi à volta dos 76%, o que foi maravilhoso. Mesmo a tua média de ganhos, você vai ver se está ali. Está aqui um bocadinho de um delay aqui enquanto estás a mexer isso. A tua média de ganhos foi à volta dos 700 e depois a tua average loss foi à volta dos 600 também. Não, mas essa performance foi realmente muito... Enfim, os números são espetaculares, não parece que tenha existido assim nenhum sobressalto. Contas um bocadinho então como é que foi, como é que correu aqui esta o que acontece? O primeiro desafio que você precisa vencer na hora do teste é não achar que você vai passar no teste num dia só. Primeiro que a própria plataforma te pede 3 dias de lucro, né, que você tem que dar pelo menos 0,5% do resultado em pelo menos 3 dias, que é justamente uma das maneiras que a empresa vê se você realmente é um trader consistente ou se foi um trade somente que você deu sorte. Então, tirar da cabeça aquela ilusão de que você vai passar num mesmo dia. Esse é o primeiro ponto. E a estratégia fundamental do teste, que no meu entendimento é diferente da estratégia da conta financiada, é que o resultado final de 8%, ele não vai ser construído com 2 trades de 4%. Ele vai ser construído com vários trades de 0,5%, de 0,6%, e somados, a gente consegue ver isso aqui no meu gráfico, o salto de um dia para o outro, eles não são saltos muito grandes, mas eles são saltos constantes. Aquela coisa do devagar e sempre, né?
Não achar que você vai, vou passar hoje. Não, não vai, porque se eu arriscar muito para passar de uma vez, o meu drawdown ele vai ficar muito grande. Aí eu vou ter que, ao invés de fazer 8%, vou ter que fazer 12%. Os 3 para cobrir o buraco que ficou, mais os 8, e eu vou ficando mais distante ainda do meu objetivo. Então, fazer trades com um gerenciamento de risco bem ajustado, os trades que eu fazia, eles giravam no máximo ali em 0,5%, 0,75% de risco da conta. Dificilmente eu fazia trades com risco maior. E o segredo está em quê? Em rentabilizar aquele trade o máximo possível, carregar aquela operação o máximo possível, né? Eu uso o Fibonacci para traçar meus alvos, então eu tentava chegar o mais próximo possível daquele alvo. Dava um ganhozinho, tem gente que já entra em pânico, não, já vou cortar um trade. Não, deixa o trade andar. Trades que costumam dar uma média ali de 1,5, 2 para 1, são trades que têm um resultado bacana, e basicamente a gente fazia isso nesse período aqui. Bem, que pares é que tu transacionas, que operas? Quais é que são os mercados que tu operas? Basicamente eu opero ouro, índices americanos, né, Nasdaq e Dow Jones, e alguma coisa de Forex, né? Se você dá uma olhada aqui, os meus trades, eles têm muito pouca coisa fora disso, né? Eu tenho praticamente os meus pares estão ali, mas assim, para eu fazer um trade no Forex tem que ser uma coisa com a tendência muito bem desenhada, muito clara. Então, basicamente, Nasdaq, ouro e alguma coisa de Dow Jones. Basicamente é isso que eu faço. Sim, porque eu acho que exatamente como mencionaste, tu gostas de operar a favor da trend, não é? Portanto, a favor da tendência. A favor da tendência. E portanto, olhando para aquilo que o mercado tem sido nestes últimos meses, não é? Temos os índices americanos e o ouro constantemente a criar novos máximos, isso claramente que beneficia, ou pelo menos surtir as vantagens desta tendência de subida, dessa movimentação. Tem sido, exatamente. Portanto, estás a capitalizar e bem nesta tendência. O que é muito interessante, que basicamente a pergunta podia ser depois no futuro, é quando esta tendência de subida eventualmente terminar ou desacelerar um bocadinho, qual é que seria, ou se tu achas que a tua estratégia vais ter que adaptar um bocadinho essas condições de mercado, ou como é que isso funciona? Na verdade, o que acontece? Como a gente tem um leque de possibilidades de ativos muito grande, se porventura um dos ativos que eu opero, a tendência não estiver muito clara, eu vou estar mudando o ativo. Eu não tenho essa dificuldade. Até porque o meu método operacional ele funciona para qualquer ativo. Então, assim, basta que eu tenha uma tendência clara. Já aconteceu, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, de terem momentos onde a tendência ela não estava muito clara e eu insisti e isso me trazer grandes prejuízos. Então, a experiência me ensinou o seguinte: se não tem nada claro para fazer, eu não vou fazer nada. Hoje eu opero dessa forma. Existe trade contra a tendência? Claro que existe. Eu faço muito raramente. Por quê? Porque os trades contra a tendência, na minha maneira de analisar, eles são somente correções. E as correções, elas serão correções que normalmente são curtas, né? E como eu trabalho com Fibonacci, a gente consegue mais ou menos prever até onde aquela correção vai. Então eu não vejo como algo muito lucrativo eu ficar clicando contra a tendência se eu posso esperar um pouco mais e pegar a favor da tendência e surfar uma tendência mais longa, né? Então, assim, se o mercado todo tiver contra a tendência e não tiver nada para clicar e nenhum dos 50 ativos, aquele dia é o dia que a gente fecha a plataforma. Eu costumo brincar que o indicador mais importante é o xizinho que tem aqui em cima. Você clica nele e procura outra coisa para fazer. Muito bom também, boa dica. Mas lá está, por acaso hoje até durante o live stream que nós vamos fazer, o tópico vai ser realmente a comparação entre transacionar um ativo versus vários ativos, e tu acabaste exatamente de explicar uma das grandes vantagens de operar vários ativos é realmente ter a possibilidade de selecionar qual é que é o ativo que está melhor posicionado para a estratégia que estamos a operar. Portanto, isso é muito bom. Então agora passando então para a segunda fase da conta, onde também passaste, não é? Agora, exatamente. O target agora, o objetivo é só de 5%, ou seja, no primeiro é de 8%, agora no segundo é de 5%, ou seja, analisando aqui já houve um bocadinho mais movimentos para cima e para baixo. Vamos olhar um bocadinho mais para os números também, só para ver novamente em quantas trades é que operaste, até eventualmente passar. Exatamente, à volta de 29 também não foi assim muito mais, mas já deu para ver que houve aqui uma diferença no win rate, não é? O outro estava a vir à volta perto dos 70%, se não me engano, e aqui já foi perto dos 50%, mas possivelmente aqui a média de ganhos foi ligeiramente maior
exatamente. Aqui a Uma média coisa de ganho já importante, foi. Pedro, para falar Exatamente. sobre essa média de ganho interessante foi o seguinte, foi aquele exemplo que eu dei. Se você notar aqui, eu tive um drawdown logo no início da conta, Exatamente. Uhum. né? E esse drawdown, ele me fez operar de uma maneira um pouco mais agressiva para que eu pudesse ter esse salto aqui de 94 para 100 mil em um trade só, Uhum. basicamente. E eu tive que operar mais pesado e segurar esse trade muito mais tempo. Isso gerou um nível de estresse e de desgaste gigantesco. Então, é o exemplo vivo daquilo que eu falei. Esse aqui é o pior cenário, quando você precisa dar um salto para voltar para a briga. Porque se a gente for parar para pensar, de 94 para 100, eu fiz o que precisava ser feito para poder passar na prova. Só que eu só Exatamente. fiz para tampar o buraco. E depois eu tive que fazer tudo de novo. E aí você perceba que aí sim, depois que eu tive esse ganho, a coisa aconteceu, teve um drawdownzinho aqui, mas a coisa foi acontecendo de maneira gradual. Então esse cenário aqui é o cenário mais complexo, que é onde eu não recomendo ninguém passar por isso. Evite ter esse buraco para tampar. Ou seja, nessa trade específica que tinhas mencionado, decidiste aumentar o risco nessa específica trade e como é que tu mencionaste que foi um bocadinho desgastante até um nível Aumentar emocional? um pouco o risco e Uhum. carregar esse trade muito mais tempo e ter a frieza de segurar aquelas correções que ele faz ao longo do período. Porque o Ou seja, mercado ele não basicamente, vai. Ele não... Pode falar, pode. basicamente, ou seja, se estivéssemos a falar quando estás a falar de gerir a trade ou carregar, ficar com a trade, é basicamente estar a fazer um trading Ficar com o stop, trade mais ou mais menos, digamos tempo. assim, Num gráfico de exatamente, 4 manter. horas, num Exatamente. gráfico de 4 horas, você ficar com um trade ali pelo menos 2 dias, 3 dias. Ou seja, e nesse momento, até a nível emocional, como é que tu te sentiste? Sentiste que estavas mais estressado e mais constantemente a olhar, a observar o mercado? Ou tu continuaste a manter a tua rotina na mesma, nesse exato É momento? aquela sensação de que eu já fiz o que tinha que fazer, né? O que Ok. eu fiz foi fazer o gerenciamento da operação. No meu método operacional, em algum momento eu tiro o meu stop zero risco e Uhum. conforme ele vai fazendo novos pivôs, eu vou ajustando para o pivô de trás. Então, foi basicamente isso que eu tive que fazer. E quando você fica numa situação como essa, de ficar com um drawdown muito longo, você não tem o que fazer. É fazer a operação segura, entender que aquela é a decisão que você tomou e deixar o mercado fazer a parte dele, né? Gerar mais angústia, ansiedade, não vai ajudar em nada. O que muitos traders também têm dificuldade nesta situação do segundo teste é que normalmente, apesar de o objetivo ser mais curto, não é? De 5% ao invés dos 8%, mas a verdade é que muita gente tem mais dificuldade em fazer o segundo teste porque parece que só falta aqui um bocadinho de passo para finalmente ter a conta financiada. Portanto, começa a surgir um bocadinho mais pressão para o trader em si e começa aquela gestão de expectativa de estou tão perto de obter a conta financiada e eventualmente podem começar a surgir certos erros. Como é que tu deves com a diferença entre o primeiro teste e o segundo teste? Existe alguma diferença Isso, da tua abordagem ou não? assim, na verdade, o que acontece? Se a gente somar 8% com 5%, a gente está falando aí dos 13% que a empresa pede Uhum. para a gente. Mas por que ela não bota uma fase só de 13%? Porque na mudança da primeira fase para a segunda, existe uma questão que é pura e simplesmente emocional. Porque se Uhum. o trader sabe fazer 8%, ele vai saber fazer 5%. Isso é uma análise basal, ele vai conseguir. Então por que alguns não conseguem? Na minha visão, primeiro ponto, quando você passa da primeira fase, você tem aquela sensação de já ganhou. Sabe? Tipo assim, pô, eu sou o dono do mercado, já domino, se eu fiz 8, vou fazer os 5 com o pé nas costas. Aí você começa a operar de maneira mais imprudente, você começa a aumentar o peso da mão querendo passar rápido para resolver, e você começa a ficar um pouco mais relapso em relação às operações. Esse, para mim, é o grande problema. Então, eu acho que da primeira para a segunda fase, eu acho que o exercício que o trader tem que fazer é o seguinte: cara, é outra prova. Não estou continuando aquela. É outra prova. Eu tento esquecer que eu já fiz aqueles 8 e vou de novo. Beleza, eu tenho que fazer 5%. É como se eu tivesse comprado um outro teste. Acho que é exatamente isso. Porque senão a gente vai achando, não, agora é fácil, eu já fiz, eu vou conseguir. E é quando dá esse tipo de problema que deu aqui no meu caso. Eu estou dando exemplo que aconteceu isso comigo. Tem aquela sensação de tipo, não, cara, eu vou no embalo. Você vem num ritmo bom, só que aí até a conta nova ser liberada leva uns 2 dias, não é tão rápido, o mercado já pode ter mudado, você já esfriou, aquela coisa de você estar com aquele foco já não está tanto, e aí você volta nos 2, 3 dias depois, só que o cenário já não é mais aquele. E aí você tende a ter problemas. Então, acho que basicamente é isso. Então agora vamos passar para a conta financiada, então, daqui do Vamos lá. Checkup, em que agora conseguiste passar.
atingir os 10%, Isso. ou seja, a partir do momento em que o trader então obtém a conta financiada, a cada 10% existe a possibilidade de continuar a escalar a conta. Com uma vantagem também é que o trader não precisa de esperar até atingir os 10% para poder começar a executar saques, ok? Portanto, à medida que vocês vão crescendo a conta, vocês podem começar a obter saques da conta sem que isso afete a percentagem eventualmente para o escalamento. Mas pronto, então agora conta-nos então aqui como é que foi aqui a tua conta financiada. Então o que acontece? Quando você já vem com a conta financiada, a primeira coisa que eu faço é tirar 2 dias de folga. Eu me dou de presente, porque o nível de estresse, a carga emocional para você passar na prova é uma carga grande. Você fica tenso, você tem um desgaste emocional. Então eu me dei 2 dias de presente. Aí você vai lá para fora, faz um churrasquinho, sai com os amigos, distrai, desopila a mente, para depois você poder retomar para o mercado. E a estratégia basicamente é a mesma no que diz respeito a quê? Operações mais leves, não operar tão pesado, operações ali de meio a 0,75 e de forma constante e tentando segurar a operação o máximo de tempo possível, né? Eu fiz o meu primeiro saque, eu já tinha atingido o valor com um pouquinho mais de uma semana, só que a empresa ela te dá 15 dias para você poder fazer o saque, né? Uhum. Então, eu fiz aquele próximo daquele valor, só que quando você escalona a conta, né, quando você atinge aqueles 10%, termina o trade. Quando você termina aquele trade que te contabiliza 10%, automaticamente aquela conta é bloqueada, o saldo remanescente vem para a conta nova, e a partir daquele momento você leva mais 15 dias para poder fazer o novo saque. Então, como eu não queria esperar todo esse período, o que eu fiz? Eu cheguei perto ali dos 10%, solicitei o meu saque, e aí depois no próximo trade, foi esse trade que me gerou o valor acima ali, que bateu 11.800 e pouco. E aí esses 1.000 e pouquinho vão para a conta nova. Exatamente, essa é exatamente a recomendação, é realmente não atinjam alguns 10% sem antes pedirem o saco. Caso contrário, depois têm que esperar novamente mais 2 semanas para Porque quando poderem cai o fazer o primeiro saque. saque na conta, você pega aquele primeiro dinheiro, você compra um fumante, você sai com a esposa para viajar, ou com o filho, ou com namorada, enfim. Quem é solteiro sai sozinho com os amigos, mas é importante você ter esse momento de refrigério mental. Você precisa mandar uma informação para o teu cérebro, tipo assim, cara, tá aí a recompensa. Então, ter esse primeiro saque é fundamental para que você consiga, primeiro, ver que funciona, né? Não ter aquela sensação, será que eles vão me pagar? Será que não? Então, ter esse primeiro saque faz toda a diferença. Exatamente. Ou seja, se mostrares então novamente os valores aí da conta, ou seja, se baixares um bocadinho mais só para ver em quantas trades é que tu executaste para passar a conta. Ou seja, desta vez executaste 27 trades, de onde 20 foram lucrativas, portanto tiveste novamente à volta do teu win ratio de percentagem de ganhos à volta dos 74%, portanto mais ou menos muito mais parecido com aquela primeira fase do teste do com a segunda, em que também tiveste aqui o average profit normalmente à volta dos 763, o average loss 490, portanto temos aqui à volta perto dos 1.5, um bocadinho mais do que perto dos dois para um. Ou seja, esta percentagem de ganho é mais ou menos algo que é recorrente nas tuas performances, ou seja, esta volta dos 74%, digamos até a volta dos 60%. É mais ou menos os números normais que normalmente costumas ver nas tuas operações. Tens um winning ratio muito elevado. Quando eu comecei a aumentar o meu tempo gráfico, a taxa de acerto inevitavelmente aumenta. Porque você diminui muito o ruído, né? A sua capacidade de análise ela se torna muito melhor. Então, uma das coisas que fez com que eu aumentasse a minha taxa de acerto foi, paralelamente, aumentar o tempo gráfico. Isso ajudou, assim, de maneira absurda. Exatamente. Até o Profit Factor é espetacular, não é? Que a volta dos 4.44 é, de facto, um valor muito, muito bom, não é? Portanto... É muito interessante ver, Fábio, de facto, a tua performance, o quão constante a tua performance é, não é? Portanto, lá está. Sem contar basicamente com aquela trade da conta do segundo teste, basicamente as tuas trades costumam ser constantes, não existe grande oscilação na tua
no teu gráfico da conta, no teu equity account. E isso acredito que dê estabilidade para ti próprio também, confiança naquilo que tu estás a fazer, que é para realmente continuar a ir, entre aspas, confiar completamente na tua abordagem do mercado e ter confiança que realmente as coisas estão a correr de forma natural, o que é muito bom. Eu acho que tem a ver Contudo, com essa coisa de você vencer essa fase do ter que clicar todo dia. Quando você descobre que no mercado você não tem que nada você tem que, você pode. E quando você percebe que não há uma necessidade de clicar todos os dias, isso te dá uma leveza muito grande. E aí você só vai realmente em operações com uma probabilidade de acerto maior, né? exatamente, mais uma grande lição. Acho que isso acaba por ser também natural com a experiência que o trader eventualmente acaba por adquirir na sua jornada, que é realmente focar-se muito mais na qualidade do que na quantidade, não é? E também ter exatamente essa noção, como tu também disseste ainda antes, que é muito mais focar também na gestão de risco, ou seja, não fazer nada. Às vezes até pode ser fazer muito, que realmente pelo menos não se está a ter perdas que depois têm que ser recuperadas no futuro. E portanto a dica que tu me ensinaste foi muito boa, ter um rato ao lado, não é? Que, para clicar sem pilhas, que é para realmente, se tiver a necessidade de estar a ver clicar, pelo menos cliquem em algo que não está a funcionar, o que é muito bom. Contudo, esta não é a primeira conta que conseguiste escalar. No passado ou no verão também tinhas conseguido escalar outra conta, na realidade Sim. até já a conta de 150 mil, contudo essa conta acabaste por perder essa conta, isto é a segunda vez que estás aqui a operar uma conta. Portanto, vamos olhar então para essa última etapa em que realmente acabaste por perder a conta. Ou seja, nesta fase, esta aqui, então já tinhas a conta financiada de quanto? Desculpa, novamente. Cheguei a 150 mil de conta, já Exatamente. tinha já escalado até 150, e é aquilo que eu dei o exemplo, né? Foi exatamente aquilo que aconteceu. Você vem de uma sequência muito boa e emocionalmente você fica muito mais seguro, né? Você se sente mais poderoso, e foi no momento onde grandes líderes mundiais que detêm o poder da palavra e com essa palavra deixar o mercado de cabeça para baixo, começaram a dar muitas declarações diariamente, de forma completamente aleatória, que deixaram o mercado completamente surtado. O mercado ele simplesmente enlouqueceu durante um período e a minha taxa de acerto ela foi no chão. Né? E um detalhe importante que eu considero bacana foi o seguinte: a conta ela chegou a ficar positiva, né? Eu estava indo relativamente bem, e em algum momento a coisa desandou. Mas se você reparar, você vai ver que não foi uma perda num dia de surto. Foram perdas que foram acontecendo de maneira consistente. Ou seja, eu não perdi a minha capacidade de gerenciar as operações de maneira correta, os trades continuaram sendo feitos com a gestão de risco correta, só que simplesmente o mercado naquele momento ele não estava favorável e eu não tive o discernimento necessário para operar ainda menos do que eu já operava. Mas, assim, né, é diferente de quando você faz uma operação num dia de surto, aí você vai lá e arrisca 6% achando que vai dar tudo bom. Sabe aquele all-in que algumas pessoas têm no mercado financeiro tratando como se fosse um tabuleiro de uma mesa de pôquer e na verdade não é? Assim, essa fase, graças a Deus, eu já passei dela. Hoje, com 5 anos de mercado, a gente é obrigado a cometer outros erros, não esses mais. Então a gente pode perceber que foram perdas consistentes, não foram perdas baseadas num dia de surto, mas que foram perdas e que levaram inevitavelmente à perda da conta, né? Mas quando você sabe o que você tem que fazer para que as coisas aconteçam, até nesse momento te dá uma certa tranquilidade. Claro que eu fiquei chateado, fiquei irritado, falei, pô, brincadeira e tal. Tirei uns dias ali de período sabático para dar aquela refrescada na cabeça e mais para frente a gente compra a conta e refaz e estamos de volta na briga. Ok. Portanto, essa também seria a questão, também realmente tentar perceber como é que tu te sentiste nessa fase, porque pronto, já tinhas de facto escalado a conta pelo menos 2 vezes e de repente ficar sem a conta, não é? Portanto, isso também acredito que seja uma etapa que eventualmente alguns traders também acabam por chegar. Entre aspas, já é um problema que poucas pessoas não têm, porque infelizmente nem toda a gente tem capacidade para escavar a conta, mas depois quando chega a esse patamar e realmente depois acaba-se por perder uma conta, pode exatamente existir esse sentimento de frustração, porque deve ter levado vários meses ou realmente muito trabalho até finalmente ter-se essa conta e de repente vê-se que se tem começado do zero.
Portanto, como é que foi então essa transição? Disseste que tinhas tirado alguns dias para refrescar a cabeça, mas como é que foi então depois a motivação para regressar novamente aqui com as mesmas perguntas? A motivação é que quando você está começando no mercado financeiro, você não pode, no meu caso, eu não tinha plano B. Mas depois que a coisa começa a acontecer, que você já tem um lastro, você já tem um capital de reserva, que aquele momento financeiro já não é tão complexo quanto antes, a sua vontade de fazer acontecer, ou a sua decisão de fazer acontecer, ela não vai somente na questão financeira. Ela vai na questão do seguinte: o estilo de vida que eu tenho hoje, a minha liberdade geográfica, a minha liberdade de tempo, que tipo de outro trabalho ou que tipo de outra profissão me daria isso? Eu não consigo enxergar. Então, hoje eu sou mercado financeiro futebol clube, eu não tenho sequer pretensão de um dia fazer algo novo. A gente recebe proposta para, enfim, ajudar um amigo que tem um negócio, investir ali e tal, mas eu hoje entendo que o mercado financeiro ele é o caminho para mim. Então, não tinha muita coisa diferente. Foi um dia de férias, aquilo não me deixou triste, mas eu não entrei em pânico, não deu aquela, ai meu Deus, e agora? Não, a gente já sabe o caminho. A vantagem de você já ter trilhado o caminho uma vez é porque você já sabe o que você tem que fazer. Existe um beabá, a coisa do mercado financeiro ela é mais repetitiva do que a nossa cabeça talvez alcance. E quando você entende que não tem segredo, não tem fórmula para reinventar, não tem bola para reinventar, é aquilo dali, é a gente fazer de novo e com calma e com tranquilidade e tentando não errar onde a gente já errou, né? E tentar ser melhor do que a gente foi ontem. Basicamente é isso. Exatamente, não é? Portanto, aqui também é a grande diferença entre alguém que, entre aspas, pode ter sorte em uma ou duas, três trades, conseguir escavar a conta e talvez até ter um saque, para a diferença para alguém que realmente é consistente, sabe exatamente aquilo que está a fazer, ou como o Fábio está aqui a mostrar, o tipo de trades que ele faz são mais ou menos sempre constantes, ele sabe exatamente o tipo de estratégia que está a operar e isso então cria essa confiança no próprio e nos traders em si, que mesmo quando atingir um período de drawdown ainda tem a confiança neles próprios na estratégia que estão a operar para voltar a puxar a conta para cima, neste caso para voltar a comprar um novo teste e para continuar a passar o teste, ganhar a conta financiada e voltar a escalar a conta, não é? Portanto, é a diferença entre ter sorte e fazer as coisas em uma ou duas trades e pensar que estão a ter sucesso, ou realmente aqueles anos todos de trabalho, dedicação e ser constante na estratégia que estão a aplicar. O que é gratificante ver. Podemos então finalmente olhar um bocadinho para os gráficos para realmente ver então como é que tu operas com os teus média móveis e talvez consiga explicar um bocadinho aqui ao pessoal que nos está a assistir como é que tu geres as tuas trades, como é que tipo de a tela aparece para você aí? Exatamente, consigo ver. Tá. Então, basicamente, o que eu tenho aqui na minha tela, né? A gente está aqui no gráfico do ouro, no gráfico de 4 horas, né? Eu tenho essa linha azul mais grossa, é a minha média de 20 períodos. A minha linha azul mais fina é a minha média de 40 períodos. E eu tenho aqui embaixo uma linha vermelha, que é a minha média de 200 períodos. Então, basicamente, o que eu tenho? Na média de 200, acima ou abaixo dela, eu vou ter um preço que vai estar ou acima da média ou abaixo da média. O fato dele estar acima da média, ele dá uma primeira análise para mim de que eu tenho uma tendência de alta, né? Então, o fato de eu estar numa tendência de alta necessariamente vai me levar a operar do lado comprador. E a média de 20 e a média de 40, o que elas me dão? Elas me dão uma tendência sem muitos ruídos. Então, por exemplo, nesse momento aqui do ouro, onde o ouro teve essa queda forte aí na semana passada, a gente vê que as médias, elas inclusive inverteram. Eu estou com a de 20 mais baixa do que a de 40. E aí você percebe que o mercado ele entrou num período de colapso, ele está completamente numa tendência confusa. Não é o momento que eu opero. O momento que eu opero é o momento onde as médias estão paralelas, indicando uma clara tendência. Então, todas as vezes que o meu preço se aproxima da média, toca na média, ou ele passa um pouco da média de 20 e a de 40 segura, esses são os momentos onde eu procuro as minhas operações. Então, na primeira alteração de cor, dentro das médias ou imediatamente acima delas, são os momentos onde eu posso entrar. Vou dar um exemplo para você aqui. Por exemplo, aqui na média de 20 eu tive uma alteração e uma mudança de cor tocada. A gente perceba que logo depois disso a gente teve uma tendência clara. Aqui eu tive a mesma coisa. E depois disso, imediatamente, eu tive uma tendência clara. Depois disso, eu tive uma outra correção aqui, mais uma mudança de cor perto da média, uma tendência clara.
E um detalhe importante, quando o meu preço ele fica muito longe da média, é o momento onde eu começo a ficar atento, porque uma correção se aproxima. Porque a média ela funciona como um imã. Ou ela vai expulsar o preço para longe, ou ela vai trazer o preço para perto dela. Então, quando eu estou operando numa tendência onde o preço deixou de ficar perto e começou a ficar longe, é o momento onde eu tenho que ou buscar já sair da operação, ou sob nenhum tipo de hipótese entrar nessa operação. Então, as minhas entradas, elas se dão sempre próximo da média, de 20, ou no melhor cenário aqui, entre a 20 e a 40, e você perceba que 9 em cada 10 vezes que esse tipo de coisa acontece, o mercado ele entra numa tendência clara. E vou buscar sair dessas operações quando o preço se afasta da média. Você perceba que todas as vezes que ele está longe da média, a média tende a puxar ele de volta. E isso vai causar uma retração. Então eu tenho do meu lado aqui esquerdo uma lista de ativos onde eu abro todos eles e procuro isso. E procuro média de 20 e de 40 paralelas, indicando uma clara tendência e esperando esses momentos onde o preço reage à média. É basicamente isso, sem nenhum tipo de segredo. Ou seja, e tu fazes sempre isso olhando para o gráfico de 4 horas? É esse o time frame que normalmente... Isso, o meu time frame padrão que o meu MetaTrader já abre é o de 4 horas. Mas para aquelas pessoas que querem operar gráficos menores, você pode fazer isso no gráfico de 1 hora. Mas repare o seguinte, olha a diferença que dá quando eu coloco no meu gráfico de 1 hora para quando eu coloco no meu gráfico de 4 horas. Você percebe que o gráfico fica muito mais fluido, com muito menos ruído, né? Então isso facilita em muito as minhas análises, né? Então, para quem já tem tempo de mercado, já é fantástico. E para quem está começando, eu particularmente acho um crime alguém ensinar um novato operar no gráfico de 2 minutos. É uma loucura. Você vai estar olhando um negócio desse aqui, você não sabe o que você faz, você está completamente perdido. Aí você está aqui, você vê uma barra grande, aí você fala o seguinte, não, aqui vou comprar. Aí você compra, você toma o stop. Ah, não, aqui tem outra barra grande. Aí você compra, só que você está na cara da média. Então, o gráfico pequeno, no meu entendimento, ele gera muito ruído. Então, quando você leva isso para o gráfico de 4 horas, você tem uma fluidez muito maior. E o objetivo qual é? Se por um acaso você entra no gráfico de... Vamos dar um exemplo aqui, vou botar o Bitcoin aqui na tela. Você bota no gráfico do Bitcoin, no gráfico de 4 horas. Eu não tenho uma tendência clara. Você percebe que o mercado está confuso. Se não tem uma tendência clara e o mercado está confuso, o que eu faço? Eu vou aqui e troco o ativo, simples assim. Ah não, Fábio, você trocou o ativo, continuou. E eu vou fazer isso até encontrar um ativo que me dê naquele momento uma tendência clara. Se nenhum deles me der uma tendência clara, se nenhum deles me der segurança para operar, aquilo que a gente conversou, né? A gente aperta aqui o indicador mais importante de todos e vai tomar um café e amanhã a gente volta. Se voltares lá novamente para o ouro, tinha talvez algumas questões a fazer em relação, ao gráfico do ouro. Perdão, peraí. Só estou à espera que volte. Exato. Portanto, olhando, andando aí para o gráfico do ouro, ou seja, tu mencionaste aí essas zonas perto das médias móveis. Qual é que é então a tua estratégia exata de entrada? Te esperas pelo fechar da candle? Eu espero ou o candle fechar, ou eu espero ele ganhar a máxima do candle anterior. Okay. A gente tem no meu método operacional, a gente tem os setups de entrada, né? Basicamente são 7 setups, onde algumas formações gráficas elas me mostram a tendência ou a probabilidade do que vai acontecer em seguida. Então, dentro da minha estratégia, eu trabalho basicamente com o setup, que é graficamente o que ele está fazendo, e a localização, que é estar ou não perto da média. Então, quando esses setups acontecem, um dos setups que eu posso compartilhar aqui com vocês tranquilamente é esse da mudança de cor. Então, quando eu tenho uma tendência de alta e um candle verde ganha do vermelho, eu entendo que a força compradora se mostrou vencedora naquele momento. Então, basicamente, é o seguinte, é entrar aqui, colocar o stop no último fundo e projetar esse ganho aqui. Okay. E depois, então, ao nível da gestão da trade, como é que tu fazes? Disseste que normalmente procuras por targets quando o preço começa a distanciar-se muito. Eu observo. Visualmente, eu observo ele estar longe ou perto da média. Isso é a primeira coisa que eu observo. Mas eu gosto também de utilizar a ferramenta de Fibonacci, né? Então, por exemplo, se a gente traçar aqui a última projeção de Fibonacci, dessa última pernada aqui,
Então eu tenho aqui o início da tendência e o fim da tendência. E aí eu tenho o meu primeiro alvo aqui. Você perceba que no primeiro alvo, o mercado ele já praticamente buscou ali. Se a gente ajustar aqui um pouquinho, você vai ver que ele vai exatamente lá no primeiro alvo. Olha aqui onde ele bateu. É o alvo 1. Uhum. Ah, não, Fábio, mas eu quero carregar esse trade um pouco mais. Você pode carregar esse trade um pouco mais. Então, o Fibonacci ele me dá uma referência sobre possíveis alvos. Ele necessariamente vai chegar naquele alvo? Não, ele não necessariamente vai chegar. Mas existe uma probabilidade muito grande disso acontecer. Então, o Fibonacci ele é a minha referência. Junto a isso, eu vou ver se o preço está longe ou perto da média. E conforme o trade vai andando, vou colocar aqui em vermelho para ficar mais fácil. Depois que eu entro, eu vou fazendo o que a gente chama de ajuste de stop. Okay. Aqui teve um outro pivô, eu vou trazer para cá. Ô, Fábio, aqui teve uma outra mudança de cor, eu vou trazer para cá. Pô, Fábio, aqui ele me deu uma barra grande indicando que vai subir, eu vou trazer para cá. Fábio, se ele voltar e me tirar no stop. É para isso que o stop serve. Então, a minha gestão ela vai fazendo esse tipo de movimentação para que, caso haja alguma eventual queda abrupta, eu esteja protegido ali e eu perca o mínimo possível do que eu já oferi de ganho naquele momento. Né? Até porque dinheiro bom é dinheiro no bolso. Dinheiro no trade aqui no contador da caixa de ferramentas, ele não é seu dinheiro, ele não está no seu bolso. Então, só é seu quando você bota no bolso. Então, é frustrante você ver um trade que está dando lá um ganho e num dado momento, somente porque você não teve a preocupação de ajustar o stop, você vê aquele ganho ser perdido diante dos seus olhos. Então, isso é algo que chega a beirar o irresponsável. Então, a gente traça alvos, mas eu não estou contando que ele vai chegar naquele alvo da noite para o dia. Eu vou me protegendo e fazendo esses ajustes de stop. Exatamente. Isso, por acaso, também é um bom ponto, não é? Portanto, o dinheiro que conta é o dinheiro que realmente, quando se fecha a operação e o dinheiro entra para a nossa conta e não o dinheiro a flutuar enquanto a operação está aberta. Portanto, agora só dando agora aqui um exemplo de contraponto, que é, agora estamos a ver que o ouro então quebrou as médias móveis e na realidade até já respeitou ligeiramente a média móvel, mas como resistência, digamos assim. Mas neste momento já começas a considerar que talvez as médias móveis já comecem a mostrar uma linha paralela ou ainda não? Ou nesta zona? Não, porque o que a gente pode pensar? Assim, vou colocar aqui no gráfico diário para dar um exemplo importante para você. Se a gente olhar aqui no gráfico diário, a gente tem claramente uma tendência de alta, certo? Isso a gente consegue visualizar de forma clara. Então, se no gráfico diário, no tempo gráfico maior, eu estou numa tendência clara de alta, neste momento eu tenho aqui um colapso do preço, onde o preço precisa decidir o que ele vai fazer. Ele precisa decidir se ele vai perder esse fundo ou ele precisa decidir se ele vai fazer essa nova máxima aqui dos últimos 4 dias. Somente após a decisão que o mercado toma é que eu posso entrar ou não nessa operação. Na minha maneira de analisar, na minha maneira de ver, neste momento não é um momento onde eu faço nada. Por quê? Apesar de eu estar em uma tendência de alta clara, eu não estou tendo nenhum setup de entrada que me faça acreditar que o preço vai continuar subindo neste momento. Então, se no diário ele estava me mostrando isso, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o meu tempo operacional, que é o de 4 horas, e se o diário está me dizendo que não é para fazer nada, eu vou continuar somente observando. Ah não, Fábio, saiu uma notícia aí parruda e de repente o mercado financeiro ele deixou aqui uma barra verde gigantesca, aí vai me chamar a atenção, eu vou observar. Poxa, vamos ver, isso aí é uma força compradora grande, vamos observar. Mas a gente tem que entender, uma das coisas que eu levei um certo tempo a aprender, é de que no mercado financeiro tem sucesso não é quem age, é quem reage. Eu tenho que reagir ao que o preço faz, eu não tenho que agir antes dele. Eu sou uma formiguinha no mercado financeiro no que diz respeito a volume de capital. Eu não tenho força sozinho para mudar a direção do mercado, para fazer o mercado ter uma força compradora. Então eu preciso que os grandes tubarões façam esse movimento, e uma vez que eles façam esse grande movimento, eles vão me sinalizar graficamente, através dessas barras grandes aqui, de que alguma coisa está acontecendo. Se a gente olhar, a gente vai ver que as barras de venda são gigantescas. Ou seja, está entrando força vendedora. Então o mercado tende a mudar de lado nesse momento. Então é essa análise no tempo gráfico macro que me ajuda no meu tempo gráfico operacional a tomar as melhores decisões. Ok. Não faz sentido, ou seja, eu só realmente fiz esta questão para então tentar perceber também
quando possivelmente possa começar a existir aqui uma mudança de tendência, o ouro tem claramente estado numa tendência de subida nos últimos meses e até anos. Qual é que seria então aqui a tua reação e como é que tu irias abordar essa situação? Por exemplo, eu até vejo que também tens aí a média de 200 neste gráfico de 4 horas e possivelmente o preço, talvez até nesta correção, queira chegar à média dos 200 antes de voltar a subir. Por exemplo, ou seja, quase que essa média de 200 também podia servir quase como um target numa possível correção até eventualmente o preço continuar a subir. Mas é realmente muito bom realmente ter esta capacidade de identificar. Não é? Uma das principais questões que muitos traders colocam é como é que nós conseguimos identificar quando é que o mercado está em tendência ou quando é que está a lateralizar, não é? Ou seja, e ter essa distinção, principalmente para alguém como tu, Fábio, que gostas de operacionar a favor da tendência, é muito importante. Que é para, entre aspas, evitar depois o que aconteceu com aquela conta dos 150k, que foi assim sempre pequenas perdas, muito possivelmente foi porque na altura se calhar não identificaste bem que estava aqui uma possível final tendência naquele momento e ainda possas ter continuado sempre a operar na mesma situação. Então é uma pergunta interessante, não sei se é verdade ou não é em relação à verdade ou não, mas tenho curiosidade, tu tens mais tendência a comprar ou a vender ou fazes antes? A comprar. Eu tenho mais tendência a comprar. É porque, via de regra, o mercado ele tende a valorizar no longo prazo, né? A vantagem da gente operar no mercado financeiro é que a gente pode operar tanto na venda quanto na compra. Por exemplo, aqui eu tenho uma venda que eu poderia fazer. A gente analisando aqui, se a gente perceber que esse fundo aqui sendo perdido, eu tenho tranquilamente a possibilidade de buscar esse alvo aqui na média de 200. Né? Só que eu fico desconfortável porque eu tenho um prazo de validade de operação menor. Ao passo que, enquanto eu estou a favor da tendência, eu tenho um prazo indefinido. Se o mercado continuar subindo de maneira gradual e eu fazendo os meus ajustes, eu tenho a possibilidade de maximizar os ganhos. Então não tem nada de errado em operar contra a tendência, nem nada de errado em vender quando você está numa tendência de alta. É somente uma questão de gosto pessoal e daquilo que me deixa mais ou menos confortável. Exatamente. Eu, por acaso, pessoalmente tenho mais tendência a procurar por vendas, mas eu sou um trader de inversão, procuro mais por inversões no mercado, mas claramente depende da disponibilidade do trader, depende daquilo que o trader mais gostar e daquilo que sentir mais confortável, o que é... Inclusive, Pedro, só compartilhar uma questão importante, a gente sempre ouviu falar nas operações long e short, né? Exato. E eu queria entender isso, eu fui buscar essa informação. Então, o que acontece? As operações long, que a gente chama de compra, elas têm esse nome long porque elas realmente são operações mais longas. Enquanto que as de venda a gente chama de short, que é curto em inglês, porque elas tendem a ser operações menores. E quando eu entendi, eu falei, caramba, faz todo sentido, né? Então não tem nada de errado em vender, mas sabendo que você vai fazer operações necessariamente menores, mais curtas. Exatamente. Né? Exatamente. Uma das razões também pelas quais também eu gosto um bocado de vender é que normalmente até é visível neste gráfico, por vezes quando o preço cai de forma mais agressiva, não é? Podemos ver até essas grandes... A velocidade da queda, né? O medo que faz as pessoas venderem, ele é maior que a ganância, então a gente tem operações mais fortes na venda. Exatamente. Portanto, isso também é outro fator. Mas acho que foi claramente esclarecido, acho que ficámos todos esclarecidos, pelo menos eu fiquei. O pessoal depois também, se tiver mais questões para fazer ao Fábio, claramente pode deixar nos comentários, o Fábio também depois pode responder, ou até o Fábio pode um dia também juntar-se a nós durante o live stream, onde iremos analisar, ou ter uma possibilidade de continuar a analisar ainda com mais detalhe a estratégia do Fábio. Portanto, já estamos aqui chegado talvez perto aqui da nossa entrevista, eu só tenho aqui mais algumas questões. Tu há bocado tinhas mencionado um bocadinho em relação à sensação de receber o primeiro payout. Queres contar aqui alguma coisa especial que tenhas feito com esse primeiro saque que fizeste? Desse agora ou da primeira vez? Pode ser da primeira vez. O da primeira vez tem umas histórias interessantes, o da primeira vez tem uma história legal. Quando eu recebi o primeiro saque, né? Assim, primeiro que você sempre fica naquela coisa, pô, cara, esses caras vão pagar e tal. E aqui no Brasil tem uma coisa interessante, que o dólar aqui está 5,5 para 1. Então, você imagina, a gente está falando de um valor que, em números de dólar, já é um valor vultuoso, né? E quando você faz essa troca para real, a coisa fica ainda maior. Cara, quando caiu na conta, eu tenho conta no Banco Internacional, eu ficava olhando de 2 em 2 minutos, né? E aí eu fico esperando entrar o e-mail avisando que entrou um crédito. E nada do e-mail. Falei, cara, tem alguma coisa errada. E nada, tava dando 48 horas, ainda tava totalmente dentro do prazo, né? E aí numa dessa eu entrei na conta, não abri o e-mail. O dinheiro entrou na conta, o e-mail chegou para mim depois. Cara, quando eu vi o número,
E aí tem uma ferramentazinha na conta internacional que eu vejo assim, que você já faz a conversão por real. Eu olhei, cara, comecei a me tremer. Eu falei, cara, que isso? Não é possível, tem alguma coisa errada. E aí, assim, eu sou fã de camarão, e aí eu falei, cara, hoje o almoço vai ser camarão. Entrei no restaurante daqueles carérrimos, assim, e mandei a mensagem pro cérebro, ó, o caminho é esse. Pedi o prato mais caro do cardápio e me dei de presente. Parece uma bobagem. Pô, o cara ganhou dinheiro para comer camarão, mas eu acredito que essa sensação e esse ensinamento cerebral de punição e recompensa é importante. Eu precisava mostrar para o meu cérebro que eu estava sendo recompensado por algo. Mas a sensação é maravilhosa quando você vê que é possível, quando você vê que você faz parte de 3% só das pessoas que conseguem, isso te gera um bem-estar. E a dica que eu posso dar para a galera é que é possível. Tem que acreditar, tem que se preparar, mas é perfeitamente possível. Se é possível para um, é possível para todo mundo. Depende de você se dedicar o suficiente para chegar lá. Muito, muito interessante. Camarão, então, está bem. Portanto, já sabem que Camarão, eventualmente camarão. arranjarmos alguma coisa com o Fábio, já O sabem, prato, já o sabem prato onde é se que é possível. chamava, o prato se chama camarão ao chiclete, que ele é meio quilo de camarão e 800 de catupiry. Você imagina, fica horroroso, né? Perfeito. Não, mas é muito importante, claramente, saber usufruir também e dar esse presente a nós próprios quando atingimos certas etapas, que é realmente, como tu mencionaste, o cérebro reconhecer que está a ser recompensado por algo que lutou muito, que se esforçou e é importante, que é para então depois voltar novamente ao trabalho e saber que então procurar por essa sensação novamente no futuro. Com futuros sacos. Até agora, Fábio, como é que tem sido então a experiência também com o Fibers? Alguma coisa que queiras mencionar? Como é que tem sido a experiência? A Defabs é uma empresa muito séria, né? A gente hoje, nesse mercado de mesas proprietárias, infelizmente tem muita empresa que não honra com aquilo que promete, que não honra os compromissos. E as minhas experiências assim, na The Fivers são experiências muito positivas. Todas as vezes que algo aconteceu, que eu precisei de uma resposta ou que eu precisei de algum tipo de orientação, isso foi me dado. A gente tem um pessoal no chat ali que sempre muito bem disposto a ajudar, e quando é algo que foge da alçada deles, eles encaminham o quanto antes para os setores responsáveis. Então, assim, com relação à credibilidade, com relação à seriedade da empresa, nota 1000. Então, até o momento, só tenho a agradecer por ter conhecido a The Fibers, por ter tido essa oportunidade, e está fazendo a diferença na minha vida, na vida da minha família, e é só o começo ainda. Vou saber. Praticamente para terminar, se pudéssemos recuar então agora estes 5 anos, voltar a 2021, isso seria alguma coisa que tu irias aconselhar o Fábio de há 5 anos atrás a fazer diferente ou faria mais ou menos igual? Que conselho é que darias ao Fábio de há 5 anos atrás? Eu ia falar para o Fábio de 5 anos atrás nunca operar capital próprio e fazer a prova da mesa na primeira semana. Assim, isso seria algo que eu mudaria completamente. Se eu tivesse entrado para a mesa proprietária logo assim que eu comecei no mercado financeiro, os meus resultados teriam sido muito melhores. O peso de você operar capital próprio, ele é muito grande. Sobretudo, a não ser que você não, é para investimento, uma coisa de longo prazo, mas aquela coisa de você fazer o dinheiro do mês com o teu, aquilo é loucura, beira o insalubre. Então, eu com certeza faria diferente isso. Eu faria a prova da mesa lá atrás, bem antes. Bem, é interessante também. Realmente não há necessidade, não é? Hoje em dia, claramente que as mesas proprietárias vieram mudar um bocadinho o jogo do trading, ou o mundo do trading, realmente com um custo muito menor é possível ter acesso a capital muito maior, e também não existe tanta pressão de estar a operar com o nosso próprio capital. A longo prazo, sim, quando então começarmos a tornar-nos consistentes, a minha recomendação também seria alocar parte desse dinheiro obtido pelos saques para uma conta pessoal, para ir também crescendo a sua própria conta pessoal, mas numa fase inicial, para quem está a começar, claramente as mesas proprietárias são muito mais vantajosas para aprender. E olhando agora um bocadinho mais para o futuro, quais é que são os planos, Fábio? Qual é que é o objetivo digamos, para os próximos 2-3 anos com o trading? Qual é que é o plano? Qual é que são os objetivos a alcançar? Olha, o objetivo é continuar escalando a conta, entrar na fase de receber salário. A The Fivers, ela tem esse plano de carreira interessante, né? E continuar operando. Em algum momento eu penso em fazer aquela prova do bootcamp, que tem um capital
ainda mais vultuoso, né? Mas nesse Uhum. momento é manter a conta, não cometer o erro da outra vez para perder essa conta, manter essa conta e ir escalonando ela de maneira gradual e constante. E, enfim, auferir cada vez mais ganhos aí, porque o mercado financeiro ele muda vidas. Tá bem, obrigado. Interessante. E boa sorte, como é óbvio, nesse trajeto e como é óbvio, no futuro. Talvez tenhamos aqui a capacidade de fazer mais uma entrevista quando eventualmente chegares então ao escalamento dos 200 mil e por aí dentro. Ficamos aqui a torcer por ti. Fábio, existe algum mais que nas redes sociais, caso algum dos nossos seguidores queira conhecer um bocadinho mais sobre ti? Tens alguma presença social, Bacana. Instagram? Eu tenho o meu Instagram, né? @Fábio Assis. Eu compartilho algumas operações lá. De vez em quando eu boto alguma coisa nos stories. Eu tinha um canal no YouTube que eu comecei compartilhando um pouco, mas eu te confesso que a nossa vida é tão corrida, e eu tenho até alguns Exato. seguidores lá, e alguns falam, pô, cara, compartilha suas operações, mas se alguém quiser, Fábio Trader, você procura aí no YouTube que você localiza, e de repente a gente volta lá a compartilhar um pouco mais, compartilhar um pouquinho de conhecimento. Acho que vai ser bom, vamos ver. Se a galera fizer algum tipo de demanda aí, de repente a gente muda esse projeto e reativa aquele canal lá. Tá bem. Eu vou, como é óbvio, vão ter os links na descrição do vídeo, portanto iremos também partilhar lá. Fica mais fácil vocês irem procurar o Fábio. Da minha parte, Fábio, muito obrigado pela tua disponibilidade. Foi muito bom Eu que realmente agradeço. ouvir a tua história, ver os conselhos que deste e partilhaste vários muito importantes realmente connosco hoje. Ficamos a torcer por ti. Vimos um trader que realmente já conseguiu chegar aos 150k, perdeu a conta, está agora novamente no trajeto de voltar perto dos 150k e possivelmente isto vai ser só mais uma pequena etapa até atingir valores muito maiores. É uma pessoa que também inicialmente tinha uma carreira, descobriu o trading até ligeiramente um bocadinho mais tarde, mas ainda assim está a ter sucesso devido à dedicação que realmente que se aplica. E é gratificante ver os nossos traders também terem sucesso nos mercados financeiros. É por isso também que também estamos aqui a criar este conteúdo para ajudar os nossos traders a terem sucesso. Não é fácil, às vezes realmente pode ser um bocadinho isolado ou sentir-se um bocadinho sozinhos, mas não estão. É também por isso que criámos aqui a comunidade do The Fivers em português. Também já temos o Discord aberto, portanto podem se juntar a nós. E muito obrigado a toda a gente que esteja a assistir. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de ter like no vídeo, de subscrever ao canal. Fábio, últimas palavras que queres partilhar aqui com o pessoal? Agradecer, Pedrão, aí, pela oportunidade. Você é um cara espetacular, a gente já acompanha você no canal. Dizer para todo mundo que existe a possibilidade de dar certo. Basta que a pessoa se dedique e faça acontecer. Então, não desanime, não desista, porque a vitória ela é mais saborosa quando a gente passa por um período mais difícil. E aí as coisas vêm acontecer. Só a galera correr atrás que o sucesso é logo ali. Obrigado, Fábio. Obrigado a toda a gente. Obrigado. Até a próxima. Bye bye.